Bom, então, para a gente resolver esse exercício, é bastante semelhante ao anterior, só que agora a gente já sabe qual material, né, do qual a chaveta é feita, então a gente conhece a tensão de cisalhamento desse material e a gente quer determinar qual a largura dessa chaveta para que não aconteça o cisalhamento da mesma. Então, a primeira coisa, vamos ler o exercício, retirar as informações e o que está sendo pedido, né? Então, a figura ao lado mostra uma polia solidarizada a um eixo por intermédio de uma chaveta de dimensões L por 2,2 por 5 centímetros. Então, a gente já vai olhar para cá, para o desenho, e já vai entender ó, que L representa a largura da chaveta, que 2,2 é a altura da chaveta, e aqui a gente precisa mudar, tá? Eu esqueci de mudar. Essa profundidade vale 5 centímetros, cujo material suporta uma tensão máxima de cisalhamento de 700 kgf por centímetros quadrados. Sabendo que o momento de torção aplicado à polia é de 14.000 kgf por centímetro, kgf vezes centímetro, ou seja, o torque que o eixo vai aplicar na polia é de 14.000 kgf vezes centímetros, e que o diâmetro do eixo é de 5 centímetros, determine a largura L da chaveta que a gente precisa colocar ali, de modo que não haja cisalhamento dessa chaveta. Então, o primeiro passo qual é? Identificar a área que está sendo cisalhada. Para a gente identificar a área que está sendo cisalhada, nós vamos fazer um desenho da chaveta, sabendo-se que a gente tem, quando o eixo gira, a gente tem uma reação da polia no sentido contrário. Então, se o eixo gira no sentido horário, nós vamos ter a polia que está estacionária fazendo uma força no sentido anti-horário. E assim como a gente viu lá no exercício de rebite, no exercício de pino, quando a gente falou de garfo, braço, a gente percebeu que o cisalhamento ele se dá exatamente onde? Na superfície de contato entre os componentes. Então, eu tenho o eixo e tenho a polia. Na superfície de contato, que é onde haveria o deslizamento do eixo em relação à polia, ou vice-versa, se não tivesse a chaveta, é onde vai aparecer essa força que pode cisalhar ou não a chaveta. Então, a gente tem essa força que vai tender a cisalhar a chaveta na interseção do eixo com a polia, ou na superfície de contato dos dois. Então, desenhando a polia de forma ampliada, a gente coloca lá os valores, né? Esse lado é a largura da chaveta, esse aqui é a altura da chaveta, que vale 2,2, e essa daqui é a profundidade, que não é 4. Na verdade, ela vale 5 centímetros. E aí, entendendo que a força vai atuar exatamente na superfície de contato entre o eixo e a polia, vai aparecer um cisalhamento ou um possível cisalhamento exatamente nessa superfície de contato. Ou seja, se essa chaveta não conseguir suportar essa tensão de cisalhamento, não conseguir suportar essa força que está atuando em sentido contrário ao momento torsor, o eixo vai trazer essa parte de baixo da chaveta junto com ele e a parte de cima vai ficar junto com a polia. Então, a parte de baixo que vai ficar junto com o eixo vai ter um aspecto parecido com esse aqui. E aí agora a gente vai colocar as dimensões de novo. Ó. Eu tenho essa base que vale 5 centímetros, essa largura que vale L, e essa altura aqui ó, que valia 2,2. Esse pedacinho aqui não vale 2,2, esse pedacinho agora vale 1,1. 2,2 só para lembrar que a altura da chaveta era 2,2. Então a área cisalhada está aqui, ó, destacada para vocês com achuras. Essa área cisalhada é a área de um retângulo. Essa área que está aqui embaixo, laranja, é essa mesma área dessa superfície aqui em cima ou dessa base aqui embaixo da chaveta. É um retângulo e retângulo a gente já sabe que para calcular a área vai ser a base vezes a altura. Agora precisamos identificar quem é a base, quem é a altura desse retângulo aqui. Ó. Então, voltando para cá, ó, trazendo esse retângulo para cá de novo, ó, esse lado maior corresponde a esse lado que está aqui, ó, que vale 5 centímetros. Agora, esse lado menor aqui, ó, ele corresponde a esse lado aqui, ó, que não tem nada a ver com a altura da chaveta. Então, a altura da chaveta, que é 2,2, não corresponde à altura do retângulo que está sendo cisalhado. Então, ela precisa ser descartada, porque, na verdade, a altura aqui, ela corresponde à largura da chaveta, que é o meu L. Então, esse retângulo aqui tem dimensões 5 por L. Então, 5 por L. E aí, a minha área vai ficar sendo calculada como? B, que é a base, vezes o L. Como eu quero calcular o valor de L, então L vai ser a área cisalhada dividido pela base.
A base eu já tenho, são 5 centímetros, mas a área cisalhada eu preciso calcular. E aí eu vou voltar lá para as minhas outras fórmulas, né? Primeiro, para calcular a área, eu vou precisar do valor da força, já que o valor da tensão eu já tenho, então vou precisar do valor da força. Para calcular a força, a gente verificou que toda vez que uma força tende a produzir ou produz um momento de rotação, a gente ocasiona um momento. Então, o momento é responsável pela rotação ou pela tendência à rotação. O momento, torque, ou nesse caso, chamado aqui de momento torsor, ele vai ser calculado mediante o produto da força pela distância dessa força até o ponto ou eixo de rotação do conjunto, do elemento, seja momento em relação ao que você queira calcular. Então, dessa forma, de posse dessa informação de como se calcula o momento, eu posso determinar qual o valor dessa força que está atuando aqui. Porque isolando o valor da força, a força vai ser igual ao momento dividido pela distância. Basta agora a gente identificar qual é a distância que essa força tem em relação ao ponto de rotação, já que a gente conversou aqui antes e verificou que todo esse conjunto gira em torno do centro do eixo, que consequentemente também é o centro da polia. O centro da polia está aqui. Então, todo esse conjunto gira em relação a esse centro. Então, a distância da força que a gente quer calcular para chegar ao momento é essa distância aqui, ó, da força até o centro desse eixo, que é o centro da polia também. Essa distância aqui corresponde ao raio do eixo, porque se eu tenho a distância maior aqui, que vale 5 centímetros, isso é o diâmetro. Se eu tenho do centro até a extremidade, isso é metade do diâmetro, que é o raio. Então, essa minha distância ela vale 2,5 centímetros. Agora sim, ó, de posse do valor do momento, que vale 14 kgf vezes centímetro, não pode falar por centímetro, tá, gente? É vezes centímetro, porque por é uma relação de divisão, então é diferente. Então, se eu tenho o momento que vale 14 kgf vezes centímetros e a distância que eu identifiquei como 2,5, eu posso determinar o valor da força. E aí, fazendo como a Lívia diz que faz, para a gente não se enrolar na unidade final, eu coloquei lá 14.000 kgf vezes centímetro dividido por 2,5 centímetros. Ó, vou cortar centímetro com centímetro, vai sobrar só kgf, que é a minha unidade de força. E o valor da minha força vai ser igual a 5.600 kgf. Agora, de posse do valor da força e de posse do valor da tensão, eu posso calcular a área. Então, a tensão é igual a força dividido pela área, isolando a área, eu passo ela aqui para cima e passo a tensão para baixo. Então, vai ficar força dividido pela tensão. Colocando os valores, eu terei que a força 5.600 kgf e a tensão 7.500 kgf por centímetros quadrados. Dessa forma, eu terei uma área de 8 centímetros quadrados. Mesma coisa aqui, ó. Vou cortar kgf com kgf, vai sobrar centímetro quadrado, que como aqui está dividindo, vai passar lá para cima. Então, 8 centímetros quadrados. Agora, de posse do valor dessa área, eu posso determinar a largura da chaveta. Só substituir os valores. Então, a área é 8 centímetros quadrados, a base 5 centímetros. Centímetro quadrado, vou cortar com centímetro, sobra só centímetro, que vai me dar uma largura da chaveta de 1,6 centímetros.